Olá pessoal, na moral, aqui é o professor Gleidstone Antunes da Silva, da Escola de Referência em Ensino Médio, professor Carlos José Dias da Silva, de São José da Coroa Grande. Está aqui a nossa equipe, da qual eu tenho o maior orgulho do mundo de poder participar, um cast de professores preparados e gabaritados que carrega, juntamente com a nossa gestora, a história da formação intelectual e educacional dos estudantes desta escola. A temática da aula de hoje é a interpretação de texto. A justificativa para esta aula é o fato de vocês terem apresentado grandes dificuldades no ato da interpretação textual. Ora, nós só interpretamos aquilo que compreendemos. E o objetivo dessa aula é que vocês, no final, tenham a capacidade de conhecer as particularidades conceituais acerca da interpretação textual, como, por exemplo, os elementos que fundamentam um argumento dentro de um texto dissertativo argumentativo. Estaremos aqui na ideia de apresentar para vocês, antes que nós comecemos a nossa aula propriamente dito, apresentamos aqui nesse momento algumas orientações iniciais para interpretarmos um texto, são dicas, são macetes que vai servir para toda a vida de vocês. A segunda dica é que se você encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura, vá até o fim com palavras ou expressões que você não compreendeu logo de cara, logo da primeira leitura, ok? Porque esse processo que nós vamos apresentar para vocês, ele não engloba uma só leitura. São várias leituras para que haja a compreensão e para que você possa se apossar de alguns elementos incluídos no texto, para que vocês possam interpretar, ok? Então, ler bem. Ler profundamente é a terceira dica, ou seja, ler o texto pelo menos umas 3 vezes. É por esse motivo que eu disse aqui no segundo item que você não deve interromper a leitura ao se deparar com uma palavra ou expressão que você não tenha entendido. Essa primeira leitura, ela é para que você se familiarize com o vocabulário do texto, com as pausas virgulares, com as pontuações finais, com interrogações caso tenha. Bom, o quarto tópico, ler com perspicácia, com sutileza, com malícia, nas entrelinhas. O que é ler nas entrelinhas? É tentar entender o implícito do texto. Isso nós já falamos, Nós temos o explícito e o implícito textual. O explícito são os termos, são as expressões, as colocações que aparecem no texto. E o implícito é o que está escrito aqui, nas entrelinhas. Quer dizer isso. É o que não aparece no texto, é o que está ligado à intencionalidade do que o autor quis dizer, dizendo outra coisa. Ele disse uma coisa que aparece no texto, mas implicitamente ele também está querendo dizer outras situações. Quinto, voltar ao texto tantas quantas vezes precisar. Às vezes você está respondendo um questionamento ou procurando entender e compreender um texto e se depara com alguns enunciados, no caso dos exercícios, precisa voltar ao texto várias vezes, quantas vezes for necessário. Na sexta dica é que você não deve permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor, porque às vezes você extrapola, você infere que não está no texto. Baseado naquilo que está explícito, você deduz, inferir quer dizer deduzir. Você deduz coisas que não estão no texto, nem implicitamente. E aí, o que quer dizer isso? É que você deixou prevalecer as suas ideias, sendo que a ideia que vai prevalecer é a ideia do autor do texto, que você vai ter que ter a capacidade, a competência leitora de entender essas ideias do autor no texto. Bom, a sétima dica, partir do texto em pedaços, ou seja, partir o texto em pedaços. Você vai fragmentar o texto em parágrafos e em partes que a gente chama de tópicos frasais para melhor compreensão. Se você lê o texto, todo o texto, sem se antenar, sem se atentar às questões de exercício, ok? Então, você vai centralizar cada questão do exercício ao pedaço, ou seja, à parte, ao fragmento do texto, baseado no item 7 aqui. Nono, procure estabelecer quais foram as opiniões expostas pelo autor, definindo o tema, a mensagem. Vale salientar que título e tema, ok, são duas situações diferentes no texto. O tema do texto é o assunto geral, global do texto. O título é uma palavra ou expressão
que exprime todo o conteúdo de uma maneira geral do texto. 10º, o autor defende ideias e você deve percebê-las. Mais uma vez, está aqui que as ideias do autor, elas devem ser percebidas por você. 11, os adjetivos ligados a um substantivo vão dar a ele maior clareza de expressão, aumentando-lhe ou determinando-lhe o significado. Vocês sabem, os adjetivos são palavras que dão qualidade aos substantivos. Todos os adjetivos ligados a um substantivo, eles dão maior clareza e amplitude de interpretação textual. Então, fiquem ligados nos adjetivos. Antes que vocês respondam qualquer questão, relacionada ao texto lido, é preciso que vocês se façam alguns questionamentos. O primeiro é: qual é a questão de que trata o texto? Vamos trocar em miúdos essa pergunta. O texto fala de quê? Qual é o assunto tratado no texto? Então, ao tentar responder a essa pergunta, o leitor será obrigado a distinguir as questões secundárias da principal. O que é a questão principal? É aquela em torno da qual gira o texto inteiro. As questões principais, elas são a temática geral do texto. As secundárias, elas são interligadas à principal, porque dão reforço à principal, dão amplitude maior às questões principais do texto. Quando o leitor não sabe dizer de que o texto está tratando, ou seja, do que o texto fala, ou sabe apenas de maneira genérica e confusa, é sinal de que esse leitor precisa, esse texto, precisa ser lido com mais atenção, ou de que o leitor não tem um repertório suficiente para compreender o que está diante dos seus olhos. Se refere ao vocabulário do leitor, e esse repertório aqui, ele está ligado diretamente às suas questões de instrução como leitor, como estudante, e também ao seu repertório de vida, de experiência de vida. Porque todo esse contexto de repertório, seja vocabular ou experiência de vida, vai interferir diretamente no processo de interpretação textual. 2. Qual é a opinião do autor sobre... Vamos supor que o texto é sobre as questões de aborto. Você é contra ou a favor? Qual é a opinião do autor sobre o aborto? Vamos supor que o texto fale sobre questões políticas. Qual é a opinião sobre as questões políticas do autor? Então, como eu falei anteriormente, os adjetivos vão estar ligados aos substantivos, que será a deixa para que vocês percebam as opiniões do autor. Disseminados pelo texto, ou seja, espalhados pelo texto, aparecem vários indicadores da opinião de quem o escreve. Por isso, uma leitura competente não terá dificuldade de identificá-la. Não saber dar resposta a essa questão, ou seja, qual é a opinião do autor, sintoma de leitura desatenta e dispersiva. O que é uma leitura dispersiva? Isso acontece muito. O estudante se depara com um texto, e aí vamos falar do Enem, vamos falar das avaliações externas, do Enem, do SAEP e do SAEB. Existem vários pequenos textos que são postos para que você faça a leitura, e você começa a ler o primeiro parágrafo, aí pula para o terceiro, faz uma leitura dispersa. Se você seguir à risca, as orientações que eu passei anteriormente, você não vai correr um risco de fazer uma leitura dispersa. Então você precisa saber, depois da leitura, qual é a opinião do autor sobre a temática posta no texto. Quais são os argumentos utilizados pelo autor? Bom, nós sabemos que no texto dissertativo argumentativo, existem alguns elementos que envolvem essa temática argumentativa, sobretudo os operadores argumentativos, que nós chamamos de conjunções. As conjunções adversativas, as conjunções aditivas, os tipos de parágrafos, os tipos de períodos, os tipos de sujeitos, os artigos, as preposições, enfim, os operadores argumentativos que dão força à expressividade do texto do ponto de vista da argumentação de convencimento. O argumento, gente, é todo tipo de recurso usado pelo autor para convencer o leitor de que ele está falando a verdade. Então, a ideia dos elementos argumentativos
é fazer com que essa ideia argumentativa ela tenha mais amplitude, mais coerência e, acima de tudo, coesão. A coesão está ligada diretamente às conjunções, aos elementos argumentativos. Entender um texto significa acompanhar com atenção o seu percurso argumentativo. O que é o percurso argumentativo? É a ideia que transcorre durante todo o texto, através das suas coesões e, sobretudo, da sua coerência. Dentro dessa especificidade de coesão e de coerência, um texto precisa estar amarrado, concatenado, para que você consiga identificar a argumentação do produtor do texto, do autor do texto. Quem tem preguiça de ler não interpreta um texto, porque quem não lê, aqui ó, essa frase, nesse dito popular, eu ouvi muito da minha mãe, embora ela já tenha escutado de terceiros. Então, porque quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então, a prática da leitura, ela precisa ser uma constante na vida de vocês. O primeiro passo para interpretar um texto consiste em decompô-lo. Decompô-lo quer dizer, dividi-lo. Dividir, fragmentar esse texto. Após uma primeira leitura, então, na primeira leitura, você já vai estar ali, como eu estou aqui nesse momento, dando exemplo. Isso aqui é um marcador de texto. Após a primeira leitura, né, você antes fez a decomposição nessa primeira leitura e dividir em as suas ideias básicas ou núcleo de ideias. Né? O que são ideias básicas? É a ideia núcleo, a ideia central do texto. Você fazendo isso logo na primeira leitura, você fragmentando o texto, você vai encontrar as ideias básicas ou ideias núcleos do texto. Ou seja, um trabalho analítico buscando os conceitos definidores da opinião explicitada pelo autor. O macete é descobrir logo de cara qual é a opinião do autor dentro desse texto. Esta operação fará com que o significado do texto salte aos olhos. Você vai encontrar, como eu falei anteriormente, a partir do conhecimento de que os adjetivos, junto com os substantivos, porque, como eu falei, os adjetivos ampliam, dão qualidade, dão mais interpretabilidade à essência dos substantivos, ok? Eu tenho aqui um texto que eu vou ler para vocês e vou fazer algumas marcações. Na primeira leitura, vocês irão se deparar com algumas palavras um tanto quanto desconhecida do vocabulário de vocês, tá bom? Mas aqui vamos fazer a leitura desse texto. Observem que isso daqui, é uma prosa. Observe que ele tem a abertura de um espaço aqui à esquerda, da margem esquerda, para o início do texto. Nós temos um espaço que nós chamamos de parágrafo, né? A abertura de um parágrafo. O parágrafo é um bloco de texto, é um enunciado, dotado de sentido e de significado, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Incalculável é a contribuição do famoso neurologista austríaco no tocante aos estudos sobre a formação da personalidade humana. Observem que aqui eu já começo na introdução com uma afirmação. Sigmund Freud, aqui tem a data de nascimento e de falecimento, né? Conseguiu acender luzes nas camadas mais profundas da psique humana, o inconsciente e o subconsciente. Observe que ele tem aqui duas situações dentro da introdução, não é? E isso vale para quem estuda redação. Ele introduziu aqui o seu texto com duas afirmações. Bom, e ele continua. Começou estudando casos clínicos de comportamentos anômalos, tem aqui a palavra anômalos, ou patológicos, com a ajuda da hipnose, e em colaboração com os colegas Joseph Breuer e Martin Tarkort, estudos sobre a histeria em 1895. Observe que nós temos 4 palavras desconhecidas do vocabulário comum. Nós temos também outra palavrinha que as pessoas falam muito, mas desconhecem, né? O que é inconsciente e o que é subconsciente. Insatisfeito com os resultados obtidos pelo hipnotismo, inventou o método que até hoje é usado pela psicanálise. O que é a psicanálise? O das livres associações de ideias e de sentimentos. Opa! Esse terceiro parágrafo, não é? Ele nos remete à introdução. Conseguiu acender luzes nas camadas mais profundas da psique humana.
das livres associações de sentimentos estimuladas pelo terapeuta por palavras dirigidas ao paciente com o fim de descobrir a fonte de suas perturbações mentais. Perturbações mentais, para não dizer loucura, aí ele usou perturbações mentais. Eufemismo é uma figura de linguagem que a pessoa suaviza a expressão que poderia ter sido dada ao texto, mas que não foi dada por conta do autor do texto. Perturbações mentais, valeu? Para esse caminho de regresso às origens de um trauma, Freud se utilizou especialmente da linguagem onírica, outra palavrinha que a gente desconhece, essa palavra onírica dos pacientes, considerando os sonhos como compensação dos desejos insatisfeitos na fase da vigília. Olha aqui, fase da vigília. Mas a grande novidade de Freud, que escandalizou o mundo cultural da época, temos aqui um aposto, né, entre duas vírgulas, uma explicação, foi a apresentação da tese de que toda neurose é de origem sexual. Essa tese dele, que é tese uma ideia, né, defendida com argumentações que são apresentadas a partir de fundamentações teóricas. Fiz aqui alguns grifos, né, para a gente fazer aí as nossas inferências, a nossa interpretação textual. Podemos entender aqui que o texto ele é dissertativo, que corrobora e vai de acordo com a tese de um psicanalista chamado Sigmund Freud, né, que muita gente pensava que ele era alemão, mas ele é austríaco. Fez uma afirmação. E depois, na outra afirmação, que é o segundo período do primeiro parágrafo, ele diz: Sigmund Freud conseguiu acender luzes nas camadas mais profundas da psique humana, o consciente e o subconsciente. Okay? O inconsciente e o subconsciente. Então, nesse primeiro parágrafo, né, na introdução, o autor afirma inicialmente que Sigmund Freud ajudou a ciência, né, a compreender os níveis mais profundos da personalidade humana, o inconsciente e o subconsciente. Observe, neste primeiro parágrafo, ele afirma, né, incalculável é. Ele não coloca aqui nenhuma dúvida nesta afirmação de que o Sigmund Freud ajudou a ciência de uma maneira extremamente esplêndida, competente, e que até hoje os psicanalistas e psicólogos se utilizam dos conhecimentos freudianos. Continua nesta ideia, né, de concordância, de que ele ajudou a ciência, continua no segundo período do texto, o próximo segundo conceito do texto. Toda essa parte aqui, ó, ele traz para nós a ideia de um argumento embasado numa fundamentação teórica, explícita no texto, por esta parte aqui que está entre parênteses, estudos sobre a histeria de 1895. Essa referência aqui é um elemento de fundamentação teórica. E o que é que acontece com esse elemento? Ele dá mais credibilidade ao texto, ele dá a ideia de que o autor do texto leu, estudou, analisou, pesquisou para poder chegar à primeira ideia, que foi de concordância nas afirmações que ele fez no primeiro e segundo período do primeiro parágrafo, e também ao segundo conceito do texto que ele apresenta nesse primeiro período do segundo parágrafo. Insatisfeito com os resultados obtidos pelo hipnotismo, inventou o método até hoje que até hoje é usado pela psicanálise, o das livres associações de ideias e estudo. Tem até ideias aqui erradas, pessoal, me desculpem aí, viu? Isso aqui foi um lapso de corretor de texto. Bom, insatisfeito com os resultados obtidos pelo hipnotismo, inventou o método que até hoje é usado pela psicanálise, das livres associações de ideias e de sentimentos estimulados pelo terapeuta por palavras dirigidas ao paciente, a fim de descobrir a fonte das perturbações mentais. Bom, a ideia núcleo, né? A segunda ideia, núcleo, mostra que Freud deu início à sua pesquisa estudando os comportamentos humanos anormais, ou pelo menos tido como anormais na sociedade da época, né? Ou doentios. Alguns comportamentos tidos como anormais também são considerados, alguns, não são todos, né? Como doentios por meio da hipnose. Ele ficou insatisfeito. Os resultados da hipnose não foram convincentes o suficiente para que ele desse um maior embasamento e maior credibilidade à hipnose. E aí ele cria o quê?
inventa um novo método, o chamado de associações livres de ideias, através ou pelos estímulos do terapeuta, por palavras dirigidas ao paciente, a fim de descobrir a fonte de suas perturbações mentais. Isso por meio da hipnose. Insatisfeito com esse método, criou o das livres associações de ideias. Então, ele mostra aqui, a partir do embasamento, de uma fundamentação teórica, as ideias defendidas pelo autor, ok, do texto assim apresentada. Vamos ao terceiro parágrafo. Bom, no terceiro parágrafo ele continua aqui. Para este caminho de regresso às origens de um trauma, você leva essa espécie de trauma para o seu momento de sonho, quando você relaxa, quando você entra numa fase de relaxamento ao ponto de dormir, de apagar mesmo. Mas a grande novidade de Freud, que escandalizou o mundo cultural da época, esta foi a nossa aula de hoje. Eu tenho aqui 3 questionamentos para vocês. O primeiro questionamento, o segundo vai ser, não é uma pergunta, mas é uma atividade de explicação sobre os conceitos apresentados no texto pelo autor, ok? Então aqui você vai responder qual foi a contribuição de Freud para a psicologia, ok? Segundo, você vai explicar o primeiro método usado por Freud. Qual foi o primeiro método usado por Sigmund Freud nas suas terapias? Ok? E qual foi o segundo método? Somente isso. Vocês vão responder essas 3 questões e aí, logo depois, nós faremos as devidas observações nas perguntas de vocês, nas respostas de vocês. 3 questionamentos para vocês, tá ok? Vocês vão responder.